Oi, oi, bem-vindos de novo na cachoeira perto de casa, que eu gravei uma outra vez aqui. Eu acho que até na primeira leva de episódios eu tinha vindo aqui também, mas é um lugar muito gostoso e ela muda muito, então é muito legal vir ver essas mudanças dela, tipo seca, cheia. E eu tô aqui com duas convidadas muito especiais que estão totalmente no elemento delas, totalmente em casa, mas vieram diretamente de Florianópolis, a Marina e a Karen, da Ecoar Ecoturismo, pra falar, é claro, sobre ecoturismo, porque não poderia ter alguém melhor pra falar sobre esse assunto do que essas duas. E a gente já tá fazendo várias coisas aqui na ilha, então desde que elas chegaram a gente já viveu muita coisa aqui de roteiros que a gente vai falar no final do episódio e tal. E hoje também vamos fazer muita coisa, né, viver muita coisa, mas é isso, tiramos esse momento pra essa conversa, pra trazer pra cá o que a gente conversa já, né? Então pra gravar uma conversa nossa. Nosso papo de sempre. Isso. E aí a ideia é essa, bater esse papo. Então depois deixem dúvidas que vocês quiserem saber e comentários, tudo aí pra gente, que a gente gosta muito de ver. Vamos então descrever esse lugar maravilhoso, né? Vou pedir pras meninas descreverem, porque eu já descrevi, né? Pra quem tá ouvindo, quem tá só ouvindo não tá vendo, porque pelo YouTube temos o vídeo também. Vamos. A gente está aqui numa das maiores ilhas oceânicas do Brasil, num espaço de Mata Atlântica, cheio de árvores, com a luz do sol entrando, céu azul, umas pedras enormes aqui, água escorrendo num pocinho que, se tudo der certo, depois a gente vai dar um tibum. E um lugar que realmente estou me sentindo em casa. Obrigada, Camis, pelo convite aqui também. Quer falar mais alguma coisa do lugar? Acho que foi uma ótima descrição. A gente também tá com o visual do mar aqui, que vocês não vão conseguir ver, mas que tá complementando aqui a nossa experiência. Maravilhosas. E bom, pra ficar mais intimista também, ainda mais, né? Agora que vocês já estão se sentindo aqui com a gente, pra vocês conhecerem um pouco mais da trajetória dessas duas mulheres maravilhosas. Então eu vou pedir pra vocês se apresentarem, falar um pouquinho formação, como era quando vocês eram mais novas, né? O que teve antes até de vocês entrarem nesse mundo do ecoturismo. Boa. Bom, eu sempre fui uma criança, assim, que gostava muito da natureza, gostava muito de praia, de mar. Minha mãe sempre me chamou de peixinha, porque eu não podia ver uma água que eu queria entrar. Desde sempre, assim, né, fui buscando viver experiências, né, que me traziam mais esse contato com a natureza, com os animais. Eu sempre fui uma criança super curiosa dos animais também. Então, isso foi já me trazendo muitas dicas, né, do que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Então, eu sempre fui ficando bem atenta a isso. E com 9 anos, uma amiga minha falou pra mim que existia biologia marinha. E eu falei assim, mas o que faz um biólogo marinho? Ela falou, estuda os animais do mar, estuda o oceano e vai pro mar. E eu falei, tá decidido. Eu vou fazer biologia, eu quero estar no mar, eu quero estar na natureza. E aí, acabei indo, sim, pra esse caminho, né, e buscando isso na minha vida, já na adolescência, assim, também, já querendo saber mais, né? Fiz minha primeira visita no Projeto Tamar com 16 anos. E aí foi tudo me dando várias confirmações, assim, pra chegar na biologia, me formar. E dentro da faculdade também acabei descobrindo um braço muito legal da biologia, que foi a educação. Eu falei, nossa, é isso, né? Porque eu sempre quis trabalhar no mar e na natureza de modo geral, com os animais. Falar, nossa, a gente precisa conservar isso, proteger os animais, proteger a biodiversidade. E aí, na educação, eu falei, caraca, eu vou ter que trabalhar com pessoas. Um pouco mais difícil do que bicho. Um pouco mais difícil do que bicho. Também somos bichos, né? Mas assim, eu falei, nossa, de repente esse é o caminho, sabe? Pra transformação. Se eu quero um planeta melhor, um planeta saudável, que a gente transforme essa nossa relação com a natureza e a forma como a gente lida com os outros seres, eu preciso estar em contato com as pessoas também. Não adianta eu querer me isolar no meio do oceano. Ali eu vou fazer muito menos transformação do que estando com pessoas diariamente. Então eu desenvolvi essas duas paixões, né? Eu era de falar, eu gosto mais de bicho do que gente, e no fim eu gosto de gente também. Eu me identifico muito. Gosto de pessoas, gosto de bicho, eu gosto de todo mundo. E aí é isso, né? A biologia traz muito essa coisa de se apaixonar pela natureza e pelos outros seres, mas também faz a gente reconhecer que nós, seres humanos, também somos natureza. Então não existe uma coisa separada da outra. Não existe, eu gosto só de bicho, eu gosto só de planta. Cara, se você gosta da natureza, você gosta de tudo que existe aqui na Terra. Então, e eu sou muito curiosa, gosto muito, assim, dessa investigação
investigação mesmo de todos os seres, inclusive do ser humano. A minha história é um pouco diferente, mas também se conecta em alguns pontos, né? Mas quando eu era criança, eu era uma criança muito levada, eu era muito arteira. O que eu percebo, assim, que eu gostava muito e que me conecta com o que eu vivo hoje, é que eu gostava muito de conectar com as pessoas, de conversar. Então, durante as aulas, eu ficava conversando, sempre era expulsa da sala. Também de fazer esporte. Então, eu sempre me conectei muito com o esporte e com aventuras. Eu era uma criança muito aventureira. Gostava de ficar dando cambalhota, de subir nas coisas, de causar, joguei futebol minha vida inteira também. Então, eu gostava de ir pra escola pra fazer esporte. Pra jogar bola, pra ficar no pula-pula, no trepa-trepa, no gira-gira, e de brincar de polícia ladrão, e de brincar de corrida, enfim. Eu sempre me senti um pouco fora, assim, do padrão. E sempre me achei muito errada, fora do sistema, assim. E aí, na adolescência, eu encontrei minha tribo. Conheci uma galera louca também, que a gente começou a fazer várias viagens, experiências na natureza. Eu vou contar um pouquinho mais pra frente também sobre as minhas primeiras experiências na natureza. Mas foi aí que eu falei, opa, eu não sou uma pessoa completamente errada. Então, eu acho que eu descobri que eu quero viver isso pro resto da minha vida. Então, com 16 anos, eu falei, quero fazer biologia. E eu não sabia o que ia ser, não tinha noção, não sabia que ia trabalhar com bicho, ia trabalhar com microbiologia. Eu não sabia o que ia ser dessa vivência na faculdade, mas no fim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu amo, amo, amo. No fim, acabei indo também pra educação e foi uma ironia do destino, porque eu nunca tinha sido aceita ali naquele contexto escolar. E quando vi, estava trabalhando com educação ambiental, guiando crianças de colégios públicos no Parque do Ibirapuera, que é um parque municipal que a gente tem ali em São Paulo. E eu falei, meu Deus, é isso, acho que vou trabalhar com educação mesmo. E aí eu descobri exatamente isso, que eu só não tinha me encaixado nesse contexto educacional ao qual somos impostos, né? Fui pra educação por um lado mais livre, por um lado de natureza, onde eu posso ser quem eu sou e as pessoas podem ser quem elas são comigo também. Ai, perfeitas. Eu acho que isso mostra muito como a gente tinha uma visão muito separada mesmo, né? Eu acho que agora a gente tá tendo cada vez mais referências, mais pessoas falando disso que a Karen trouxe também, né? Que somos natureza mesmo, somos bichos, somos compostos de tudo, todas as mesmas coisas, que tudo aqui é composto. Pra gente se formar, a gente precisou juntar, tem no ambiente, quando a gente morrer, a gente vai ser incorporado de volta nesse ambiente, né? Então, acho que essa noção, ela tinha se perdido e agora eu acho que ela tá sendo muito resgatada. E é muito legal ver isso atrelado a essa nossa formação, porque a biologia, todo mundo que eu falo, assim, né, que tem esse amor pela biologia, eu sinto que vai muito mais do que só um diploma, né? É meio que uma visão de mundo mesmo que a gente teve ali. Não que seja uma regra, né? Infelizmente, seja uma a gente tem regra. vários biólogos que não estão cumprindo ali o seu papel, mas eu falo muito assim, toda a profissão que a gente tem, né? A gente tem um privilégio de ter acesso a uma graduação, ao ensino superior. E aí, com isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Pra mim, ser biólogo é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem um papel social a cumprir e pra devolver isso pra sociedade também, né? De todos esses aprendizados que a gente teve, de que forma que a gente pode agora contribuir. E na minha visão, todas as profissões deveriam pensar dessa forma, né? Infelizmente, a gente acaba tendo um outro direcionamento, mas na biologia é muito mais simples a gente pensar, putz, eu quero realmente contribuir para a conservação de espécies, quero contribuir para a educação, né? E às vezes as outras profissões acabam seguindo outros rumos, né? Mas a biologia realmente é uma porta muito legal, né? E que traz isso com mais facilidade, nem todo mundo aproveita. E essa visão, assim, né, de tudo que é vivo mesmo, essa integração das coisas e conexões e tal. E mesmo quem não é biólogo também, né, acaba vindo para esse mundo, entendendo todo esse universo, assim, de vida, de coisas, de diversidade, tudo. E a diversidade entre as pessoas também, né? Porque, como eu disse, eu me sentia uma peixe fora da água e, na verdade, eu só era eu. Sim, esse acolhimento que vem, né, desse contato com a natureza e de estar num lugar que você pode ser quem você quiser, como você quiser, né? Assim, dentro do que é respeitoso pro ambiente também, né? Que também tem isso. Mas é muito legal, assim, ver essas duas trajetórias diferentes, mas que se complementam muito, né? Eu acho que é muito isso, o relacionamento de vocês também, que eu acho que se complementa demais, assim. Esse lado trilha e aventura e solta na mata, e a Karen que também tem muito desse lado, mas que puxa muito pra educação, né? Sim, com e esse combo que formou a EcoAr, que a gente ainda vai entrar em mais detalhes.
Eu acho que agora a gente pode falar um pouco, então, já que a gente entrou também nessa parte infância, né, como a gente era, que a gente lembra de ter sido a primeira experiência na natureza. Que, a princípio, a gente tinha feito essa pergunta pensando já, tipo, primeira experiência de ecoturismo. Mas como é um conceito mais novo, é uma atividade que começou não tem tanto tempo, né, dentro dos padrões que são os considerados hoje para ecoturismo, turismo de base comunitária, a gente pensar primeiro nesse contato com a natureza, né? Então, o que trouxe a gente também, você comentou da visita no Tamar, eu acho que isso sempre acaba tendo influência. Eu também, na minha infância, cresci visitando, conhecendo o Projeto Tamar, e eu tenho muito claro que o que mudou minha visão e que me fez me apegar mesmo à natureza e a tudo isso foi uma viagem que eu fiz para Paraty com a minha família, e eu mergulhei, eu coloquei o snorkel pela primeira vez, assim, né? A máscara e o tubinho. E aí eu coloquei a cabeça embaixo da água e eu olhei aquele monte de peixe, aquele monte de vida, e eu fiquei obcecada. Um barco quase me atropelou. Eu tinha 9 anos, assim, pequenininha. E aí eu lembro que no barco eles falaram assim, a gente tava naquelas escunas, sabe? Que é aqueles passeios que você pega o dia e vai parando numas ilhas, e aí tem almoço. Aí tem o almoço e tal. E era muito novo, né? Nunca tinha feito isso ainda com a minha família e tal. Aí a hora que parou o barco ainda fizeram uma brincadeira. Quem pular primeiro ganha uma caipirinha. E aí eu fui a primeira a pular, sabe? Aí ficaram até brincando. Tipo assim, um drink sem álcool. Não vamos dar caipirinha pra criança, né? Aí eu tomei, tipo, uma caipirinha de morango com guaraná, sabe? Legal. Mas fui a primeira a pular, que eu já tava doida, assim, pra entrar na água. E muito disso da influência de sereias e fadas e essa coisa toda que eu vivia no mundo, tipo assim, da magia, assim, né? Pra mim, nossa, eu era totalmente delulu das ideias, assim, sabe? E aí eu tava doida. Continua, né, amiga? Continuo ainda ali. Nada mudou. Agora com a biologia, agora eu entendo o que é essa magia, né? Que eu achava que eram as fadas e hoje Tem eu vejo... justificativa científica. Hoje eu vejo que são, na verdade, insetos, que são, na verdade, enfim. Mas eu tava assim, eu lembro que eu tava em êxtase e aí eu coloquei a cabeça e falei, nossa... Sabe, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero fazer e ver. E aí eu fiquei um tempão na água. A hora que foi todo mundo pra praia, né, que desceu do barco, foi todo mundo pra praia. Eu tava bem no rasinho vendo as conchas e começou a aproximar um barco. E ele foi chegando muito perto, todo mundo gritando, só que eu tava com a cabeça na água, né, fazendo snorkel. E aí meu pai teve que me catar, assim, da água, assim, e sair correndo, porque o barco já tava, tipo assim, pra me atropelar, sabe? Um barcão, assim, eu só olhei, tinha um barcão, assim, atrás de mim. Assim, na minha cabeça de criança era um barco enorme, né? Mas na minha cabeça era um cruzeiro, sabe? Era um barco de coisa de, como é que chama, de carga, aquelas coisas lá. Mas essa eu acho que foi a primeira lembrança que eu tenho. E coisas em zoológico, assim, né? Que o Tamar é meio que um tipo de zoológico. Mas acho que a gente não precisa entrar nesse ponto, nesse episódio, porque abre muita coisa pra gente falar. Mas eu acho que o zoológico teve um pouco essa influência pra mim também. Porque em São Carlos, lá no interior, acabava que não tinha tanta coisa, né? Eu acho que acaba apresentando muito esse universo dos animais, da biodiversidade, pra quem não tem acesso. Nós somos de São Paulo também, e eu tive muita vivência em zoológico, aquário. Querendo ou não, foi meu primeiro contato com vários animais. Foi isso que me trouxe essa coisa, meu Deus, que animal incrível. Eu quero ir pra casa deles, pra onde eles moram de verdade, né? Onde eu queria conhecer. Ver ele no seu habitat natural. Então, eu acho que é uma ferramenta também que acaba apresentando esse universo para crianças e pessoas que não têm a oportunidade de conhecer esses animais em vida livre, né? Enfim, então traz mais pro dia a dia das pessoas, né? Interessante você falar isso também, o que te incentivou. Foram as fadas e os duendes, porque eu acho que a minha primeira experiência na natureza, que eu não lembro, mas que eu acho que vale a pena trazer, foi com meu pai, que segundo ele me afogou na cachoeira. Já começou na aventura. Quantos anos? Ele me afogou na cachoeira quando eu tinha 1 ano de idade. Meu Deus. E assim, não me afogou, né? Mas ele me mergulhou, Meu pai, querendo ou não, mesmo a gente tendo nascido num contexto muito urbano, que foi a maior capital da América Latina, que é a cidade de São Paulo, meu pai sempre me incentivou muito a amar a natureza. Então ele me afogou na cachoeira com 1 ano de idade, porque ele queria que eu tivesse essa experiência na natureza, né? Na cachoeira. Ele me levou pra esse ambiente. Ele sempre me levava pro Parque do Ibirapuera, vamos fazer piquenique lá. E sempre, quando a gente ia pro Guarujá, pras praias ali do litoral de São Paulo, falava, vamos acordar cedo pra ver o sol nascer, porque isso
isso é incrível. E ele sempre me trouxe muito isso. Mas eu acho que, né, que a história que eu vou contar mesmo, que me marca e que realmente transformou a minha vida, foi na adolescência, quando eu tava nesse contexto toda perdida, que eu falei ali no início. Conheci uma amiga muito doida que começou a me levar pra acampar e pra viver essas experiências, e eu não fazia ideia do que ia ser. E aí é uma experiência específica que eu passei meu aniversário de 16 anos acampando na Praia do Sono com ela, e eu fui sozinha, porque ela já tinha ido antes com os outros amigos, e eu fui de busão sozinha. E aí eu conheci mó galera, tipo de 25 anos, assim, mais velha, e eu convenci todo mundo que tava indo pra Trindade. A Praia do Sono é um pouco mais isolada de Trindade, porque não chega carro, e eu convenci toda essa galera a ir comigo pra Praia do Sono. E aí eu cheguei lá na Praia do Sono com tipo umas 10 pessoas. Foi a primeira expedição dela. Pois é. 16 anos. Foi a minha primeira expedição. E eu cheguei com 10 negros lá na Praia do Sono. Minha amiga, mano, o que é isso? E aí a gente viveu uma experiência muito forte, né? Porque é uma praia isolada, que não chega carro. Então que você fala, meu, vou passar uma semana aqui sem ver nenhum carro, sem ouvir buzina, sem ver trânsito, sem, né, ver toda essa galera, esse movimento da cidade. E é isso, dentro dessa vivência toda, de ir pra Praia de Antigos, que é a praia do lado lá, de dormir lá, que na verdade hoje é proibido, mas de viver essa experiência, de dormir olhando as estrelas, de sentar numa roda com uma fogueira no meio, todo mundo tocando violão ou outros instrumentos, e eu me senti, e aí eu sim me conectando de fato com a minha tribo, de uma vez por todas, que era, eu falava, gente, mas todo mundo super de boa, só preocupado com coisas simples, sabe? Uma viagem de perrengue, né? Uma viagem que a gente dormia no chão da praia, que chovia e molhava a barraca toda, que era uma viagem barata também, né? E eu maravilhada com tudo aquilo. E eu ia super despreparada também, fazia trilha descalço, caía, ralava a bunda, não tinha noção nenhuma. Tanto que você falou, né, da questão do ecoturismo, como fazer isso de uma forma organizada. Não era dessa forma organizada que eu fazia, mas foi dessa experiência que eu falei, eu quero viver isso pro resto da vida, que foi o que você disse que você pensou também quando você colocou o rosto dentro da água. E aí, foi com 16 anos mesmo que eu decidi fazer biologia. E eu não sabia o que ia ser disso, mas se transformou em tudo isso que eu vivo hoje. Mas foram experiências na natureza, e foram várias outras, não foi só essa também, mas que foram muito transformadoras. Não, e olha isso, a importância, né, da gente sair realmente, da gente estar ali nesses ambientes, de se arriscar, né, de ir mesmo, tipo assim, vamos ver no que dá. A gente ainda vai falar disso, de perrengues e de coisas, mas eu acho que pra nós três teve muito isso, né, de sair desse contexto, de não ter tanto isso presente. Então, tudo bem que São Carlos era uma cidade menor, não tinha tanto caos de São Paulo e essa coisa tão urbana assim, mas ainda assim era uma cidade, né? Era um contexto urbano. E os meus pais não levavam tanto para essas experiências, né? Então, pelo menos ali no dia a dia, nas coisas em São Carlos, o máximo era tipo o clube da cidade, sabe? Que tinha ali um bosque, que tinha ali um negócio. Então, e aí o zoológico que eu falei. Então era mais em viagens, assim, em coisas. No dia a dia acabava que não tava tão presente, né? Então ter ido e ter colocado a cabeça na água aos 9 anos fez muita diferença. Depois na faculdade que eu fui realmente fazer o voluntário no Tamar, que também eu entendi que era essa vida que eu queria levar, não era nem só tipo, eu quero fazer biologia. Não, eu quero levar essa vida, tipo, dessa coisa da conservação mesmo. Eu quero estar na natureza, tipo assim, aqui agora, né? Agora morando na ilha, recebendo vocês aqui e tal, e fazendo as coisas com vocês. Eu sinto que foi muito isso. Sinto que muita gente tem essa vontade também, mas acaba não fazendo tanto, ou que até hoje, então assim, se meus pais não tivessem decidido, não tivessem tido dinheiro, não tivessem tido a oportunidade de levar a gente pra fazer esse passeio de barco, como seria? Se eu não tivesse ido pro zoológico, como seria? Se eu não tivesse, sabe? Então, eu sinto que às vezes um pouco dessa falta de conexão que muitas pessoas criticam e que falam aquilo que você falou no começo também. Os seres humanos estão acabando com tudo, eu gosto mais de bicho do que gente, né? Essa visão meio de ódio, assim, com humanos. Eu acho que às vezes não é nem culpa das pessoas, sabe? Às vezes faltou mesmo oportunidade, faltou alguém pra estar ali pra incentivar, pra trazer, pra mostrar, ou algum momento da vida que isso surgiu, sabe? E a pessoa é fisgada ali, né? Eu acho que a gente podia trazer um pouco disso também, né? Essa virada de chave também da nossa noção de que dava pra viajar
com esse propósito, com essa finalidade, né? E como a gente foi tendo acesso a isso. Então, depois, conforme eu fui ficando mais velha, o máximo que meus pais faziam era ir pra Ubatuba e ficar em uma praia. E não era sempre, não era tipo todo ano que eu viajava pra praia. Grande parte eu ficava ali em São Carlos mesmo. Só na faculdade que eu fui conhecer as cachoeiras de São Carlos, que aí era uma coisa mais da natureza também. E umas trilhas ali em Analândia. Analândia foi minha primeira viagem. Olha só. Analândia. A Analândia a gente começou aí porque no inverno, lá no interior fica bem frio, né? E aí as cachoeiras não... Tipo, a gente falava, a gente vai pra cachoeira, não vai entrar e tal. Aí a gente achou essas trilhas, era perto. E aí começamos a ir na faculdade. Mas até então, né, não tinha tido tanto isso. E aí na faculdade, que eu fiz o Tamar, que eu passei um mês morando mesmo em Ubatuba, um pouco mais de um mês morando e trabalhando ali com conservação na prática, entendendo mais essa relação das pessoas nesse contexto da conservação e educação ambiental e tudo isso. Que aí eu falei, eu quero direcionar mais o meu trabalho pra isso. Já que eu não tenho a questão da grana pra, tipo assim, eu vou só fazer essa viagem aqui, sabe? Vou só meter o louco e vou pra, sei lá, qualquer lugar, assim, do Brasil que fosse mais longe, porque estando em São Paulo a gente tem acesso aos lugares aqui, mas tem muitos lugares fodas no Brasil que fica longe, que realmente é mais difícil o acesso, muitas coisas. Então eu entendendo, tipo, como que eu posso casar um pouco mais o meu trabalho com isso, né? E aí eu conheci a Worldpackers e comecei a viajar pela Worldpackers pra fazer limpezas de praia. Então, pra quem não sabe, a Worldpackers, ela é uma plataforma que você consegue viajar trocando essas experiências de viagem por trabalho voluntário. E aí tem vários modelos, né? Você pode trabalhar como recepcionista de hostel, você pode trabalhar em permacultura, que a gente tava falando, né? Tem no Brasil, tem no mundo. E eles me chamaram pra ajudar, porque aí eu comecei já a trabalhar com criação de conteúdo e tal. E eles começaram a me chamar pra divulgar essas limpezas de praia. E aí eu só não tinha que pagar a plataforma da Worldpackers, que até então, eu não sei como que tá agora, mas até então era R$200 anual. E aí você tinha acesso a tudo lá, né? E eles me pagavam a passagem também do ônibus. Então, eu não recebia pelo trabalho, tipo, da criação de conteúdo e tudo, mas eu tinha essa oportunidade de viajar sem gastar. E aí, nisso, eu conheci muitos lugares, muitos lugares, assim, Rio de Janeiro, aí que eu fui pra Florianópolis, que aí a Karen já tinha me chamado pelo Instagram, a gente já tinha feito uma reunião, e aí eu lembro de falar, não tenho muita grana pra ir, você também falou, a gente também não tem muita grana pra trazer você, estamos começando agora, mas se tiver uma oportunidade, avisa a gente. E aí foi o que aconteceu. Tive a oportunidade, fui pra Florianópolis pra passar 5 dias, passei, sei lá, 15, passei quase um mês lá com vocês, eu fiquei obcecada, fizemos tudo quanto era roteiro e coisas. Mas foi assim, né? Eu fui dando esses jeitos. E aí, nesse esquema com a Worldpackers, a gente ficava em hostel e era, tipo, um fim de semana, assim, né? Então, aí conhecendo, comecei a ficar em casas de amigas, conhecer outros hostels e esse universo de hostels e me sentir mais confortável pra ir ficar em hostel, pra ir ficar num camping. Comecei a viajar mais sozinha, que também no começo era uma coisa que eu tinha muito medo. Fui abraçando os perrengues e fui entendendo, tipo assim, isso é mínimo comparado com o que eu quero viver, sabe? Tipo assim, essas coisas... Vale a pena. E às vezes é até legal, né? Fui dando os jeitos, né? Então eu acho que tem um pouco disso também. Tentar encontrar esses jeitos, né? Tipo, se eu fosse dar um conselho pra Camila do passado, seria esse, assim. Vai caçando esse rumo, assim. Vai vendo aí onde você consegue se enfiar, o que você consegue fazer pra... De alguma forma ela escutou. Pois é. O conselho é, faça tudo como você faz. Continue assim. Foi muito legal da gente ter se conhecido ali em Floripa também e se conectado nesse lugar de amizade também, né? Então a gente se conectou nessa parte do propósito, né, de vida e das coisas que a gente gostaria de viver, mas também dessa vivência, né? Então, a gente sabe como é não ter tido essa oportunidade de viver isso desde criança, assim, com fácil acesso. E a gente sente muito isso viajando pros lugares e a gente pergunta pra galera que nasceu no lugar e fala, pra você é tão incrível esse lugar como é pra gente. E às vezes as pessoas falam, é legal, mas não é incrível. E aí, também ter tido essa história, né, dessa falta de acesso à natureza e esses espaços de muita biodiversidade, de muita abundância de verde, de mar, traz essa chama na gente de, nossa, eu quero muito explorar esses lugares, quero muito conhecer esses lugares e vivenciar cada pedacinho dessa natureza incrível que eu não tive acesso quando eu era criança e que eu
fui atrás pra viver isso. Então, as nossas vivências, né, a gente vai caçando esse jeito mesmo. E uma coisa que eu falo muito pras pessoas, que as pessoas falam assim, ai, mas viajar é tão caro. E aí eu falo, tudo é caro. O azeite tá caríssimo. Roupas caríssimas. O quilo do tomate, caríssimo. E aí, é uma questão, assim, de prioridade. Então, a alimentação, você não deixa de ir no mercado porque tá caro, porque você precisa se alimentar. E aí, a gente entra, sai, né, dessa coisa do basal da sobrevivência. Então, a gente precisa direcionar nossos recursos financeiros pra alimentação, pra moradia, pra coisas que são básicas, né, da nossa vida. Exatamente. E aí, a partir disso, a gente escolher o que a gente vai priorizar. Então, eu quero torrar meu dinheiro na Shein, ou eu quero guardar esse dinheiro pra investir numa experiência que vai realmente me conectar com o que eu desejo, sabe? Profundamente, não uma compra impulsiva na madrugada, que eu vi uma promoção, um cupom de desconto e vou lá e compro, sabe? E eu sei que isso é difícil de encarar, mas a gente tem que olhar pra isso. E eu também já estive nesse lugar e às vezes compro coisas por impulso, que não necessariamente eu estou precisando, mas a gente direcionar nosso recurso financeiro pra algo que faz sentido com a nossa alma, sabe? Então, assim, pra mim não existe eu viver um ano sem viajar, sem sair do lugar que eu moro ali, daquela bolha que eu vivo, pra eu me conhecer nesses outros contextos e pra eu sentir como é viver fora desse lugar que me foi apresentado, desse lugar onde eu nasci, onde eu cresci. Que é isso, né? A Marina foi acampar na Praia do Sono e ela falou, opa, tem uma galera que vive de um jeito diferente. Você foi lá, viu os peixinhos, opa, tem um negócio que é diferente, que não tem na minha cidade, né? E comigo a mesma história. Fui no Tamar, acampei a primeira vez criança com os meus tios e achei a experiência muito legal de dormir em barraca. E criança, né, ainda, isso é muito divertido. De acampar, de explorar lugares, assim, a gente fez trilha, a gente acampava lá em Ubatuba, e aí de se colocar à disposição de viver coisas diferentes pra gente se conhecer. E vai ter coisa que você vai viver que você vai falar, eu não gosto muito. E tem coisa que você vai falar, caraca, eu preciso viver isso pro resto da minha vida. E aí tem muita coisa no mundo, né? E às vezes viver experiências da natureza é exatamente o que vai fazer você falar, tem algo além do que eu vivo, né? Eu tô infeliz nesse estilo de vida que eu vivo. Eu acho que eu posso buscar um estilo de vida que faz mais sentido pra mim, que eu me sinta melhor, que eu me sinta mais conectada comigo mesma. E eu acho que é esse o nosso grande objetivo com o Ecoar, é fazer a pessoa sair dessa bolha, sai do automático, sai da sua casa, sai da sua cidade, vai conhecer outra coisa, né? Vai viver outras experiências e vai sentir o que é estar num lugar rodeado de mata, com cachoeira, com pernilongo também, né? E coisas que a gente não pode controlar. A gente vai sendo muito mimado pela cidade. A oportunidade de viver fora desses contextos é o que nos movimenta e nos faz descobrir mais sobre nós mesmos. Não, e é interessante, porque quando eu saí da biologia, eu ainda falei, não é só isso. E aí, entrando nessa história da Ecoar também, eu escolhi fazer o curso de guia de turismo. Porque eu falei, eu acho que eu quero viver na natureza e levar as pessoas para viverem essas experiências, né? E aí eu fiz o curso de guia de turismo, aí comecei a me relacionar com a Karen, a gente decidiu abrir a Ecoar, e aí a gente passou a não só realizar os nossos sonhos na natureza, como também a trazer as pessoas para realizarem esses sonhos com a gente. Então, eu acho que... Ai, que lindo! Então, acho que isso é bem interessante também, trazer essa parte da história de como nasceu a Ecoar. Então, não foi só a biologia. Também veio a formação de guia de turismo, que trouxe essa parte técnica de toda esse embasamento do ecoturismo que a gente juntou com a biologia e que aí a gente transformou, então, tudo isso, né, nessa operadora de trilhas em Floripa, viagens pelo Brasil e a conexão também com os projetos de conservação, que também foi vindo muito da nossa alma e a gente foi construindo tudo isso. E eu acho muito legal, assim, só pra complementar a fala da Marina, porque ela fez biologia e aí ela foi fazer um voluntariado na Chapada dos Guimarães que ela descobriu a profissão de guia de turismo. Então, assim, você viajar, você vai conhecer profissões que você fala, ninguém me ofereceu
essa profissão. Não tava na lista. Era só advogado, médico, professor. Engenheiro e acabou. E aí, enfim, então assim, tem muita coisa pra fazer no mundo pra além das profissões da cidade grande, né? Então, ninguém ia oferecer, dá pra você ser guia de ecoturismo em São Paulo, né? Então, assim, é mais difícil você ter até acesso a profissionalizações, né? A graduações, Possibilidades de vida, né? Possibilidades de vida, é isso. Sim. E aqui a gente trazendo muito também esse recorte social da nossa visão, né? Do que a gente conhece e tal. É claro que existem infinitas realidades no Brasil e muitas coisas muito diferentes. Tem pessoas que já crescem nesse contexto de natureza. Então, jovens que estão... Jovens caiçaras, jovens quilombolas, jovens indígenas. Aí tem a questão dos jovens periféricos, por exemplo, de São Paulo, que o acesso é ainda mais difícil. Então, claro que tem muitos recortes e camadas, mas aqui eu acho que a gente tá querendo trazer mais essa... Tipo assim, o que a gente tem propriedade pra falar, né? O que a gente consegue trazer e explicar e tudo mais. É muito interessante de ver como a gente foi encontrando esses acessos e se encontrando, né? Como esses encontros, né? como esses encontros foram essenciais pra isso ir se perpetuando, assim, né? Pra, eu ter decidido, por exemplo, estar em Ilhabela hoje, sabe? Tá morando aqui hoje. Que pra mim, assim, sempre foi um sonho morar no litoral. A minha mãe até mandou, depois eu peço pro Léo colocar na edição a foto, mas a minha mãe mandou a foto de um caderno meu novinha, 6 anos, assim. E aí tinha um poema todo fofo, tal, falando de um lugar lindo, mágico, maravilhoso, e era pra fazer um desenho e falar onde que é esse lugar. Aí eu escrevi, na praia. E o desenho era uma sereia no fundo do mar e vários peixes e coisas, sabe? E a sereia era você. Era eu. Eu era Delulu, entendeu? Totalmente. E aí, de sair dessa coisa de ser um sonho e se tornar uma realidade, sabe? De hoje eu olhar e falar, cara, eu realmente peguei o que essa criança queria e eu falei, eu vou ser teimosa, eu vou fazer o que for preciso, eu vou trabalhar com outras coisas pra ter o dinheiro pra fazer, eu vou fazer, sabe? E desenhando caminhos que depois você olha pra trás e você fala, nossa, consegui, sabe? Valeu a pena, cheguei onde eu queria estar e tal. Tem coisa melhor na vida? Nossa, não tem nenhuma. E eu acho que essa nossa amizade também fortaleceu muito isso, né? Eu ter conhecido a Marina, essa mulher trilheira que, não tem medo das coisas, sabe? A Lari aqui também da ilha, que ainda quero trazer ela pro episódio. Então, assim, ter conhecido mulheres que estão nesse contexto e que incentivam outras mulheres, eu acho que isso também da Ecoar é muito forte, né? Vocês serem mulheres e levarem não só mulheres, né? Todos os públicos, mas eu acho que fica ainda mais forte com mulheres, porque a gente acaba não se vendo tanto nesse contexto. Poucas referências eu tinha, né? No máximo era, Jane Goodall, quem mais? Sabe? Então agora a gente tá tendo mais referências de mulheres na conservação. Tem aquele documentário da Paulina que eu sempre menciono nos episódios, que é aquele das mulheres na conservação. Mas ter tido essa referência com vocês, sabe? E ter experienciado esse turismo já focado nisso. E aí eu acho que essa foi uma grande diferença pra mim também. Por eu não ter turistado tanto, por eu não ter tido a oportunidade de viajar tanto mais nova, eu conheci muito pouco sobre turismo, assim, e turismo de massa e lugares, sabe? Porque Ubatuba ainda era menos conhecido. Então a praia era mais tranquila. Então eu nunca fui de ir em muitos pontos turísticos. Eu não criei essa noção e essa cultura pra mim, assim, né? Eu já comecei a viajar nesse contexto de ecoturismo, nesse contexto de lugares mais conservados, nesse contexto mais de contato com comunidades, né? Porque o turismo também, as pessoas ainda têm essa visão, às vezes, né? Fala turismo, aí você pensa num ônibus com 50 lotado, pessoas indo fazer uma excursão e aí para num ponto. Aqui é a igreja, não sei o que lá. Entra no ônibus, para no outro ponto. Aqui é a praia de não sei o que lá. Vocês têm meia hora. Dá um mergulho no mar, toma uma ducha, toma um sol, entrou. Que é esse turismo de massa, né? Não fala do lugar, não conecta. E você não consegue experienciar. Você ficou mais tempo dentro do ônibus do que... A meta é você conhecer o máximo de lugares em menos tempo possível. E aí você... Tá, beleza, eu vi vários lugares, mas eu não conheci. Eu não experienciei aquela praia. Eu não fui lá na missa da igreja pra, sabe, sentir como que é, qual que é a diferença, né, cultural ali daquele lugar. Eu não fui na praia, eu só tirei uma selfie rapidão e eu não mergulhei no mar e fiquei um tempo e conversei com o comércio local, com as pessoas que moram ali pra saber se tem algum cantinho escondido daquela praia. Eu não fui com
o modo de vida, né, das pessoas ali. E não fui com um guia que foi me apresentando tudo e me deixando livre para explorar aquele ambiente, para mergulhar, tomar sol, descansar, caminhar por aquele lugar. Então, assim, essa visão do turismo é uma coisa que a gente precisa tirar essa ideia desse turismo e colocar essa ideia do ecoturismo, do turismo de base comunitária, que a proposta é realmente sentir, conectar, viver o lugar na forma mais crua possível. E a gente ainda não vai ter essa vivência, porque só quem cresceu no lugar. Mas assim, conversar com quem nasceu lá, incentivar esses tipos de comércio, né, das pessoas locais, não dos grandes empreendimentos. Valorizar essas pessoas, né? Claro. Elas têm muito valor. E as histórias que elas têm que são únicas, que são muito diferentes da nossa. Aquele lugar só é daquele jeito por causa daquelas pessoas, Exatamente. né? Não existe lugar inóspito. Tipo assim, hoje não tem mais. Acho que era muito vendido esse turismo de lugar inóspito, de tipo, vai pro Caribe. Quem são as comunidades do Caribe, entendeu? O que é essa praia totalmente paradisíaca que estão divulgando? Tipo, até essa coisa dos Ano Novos Eu até tinha feito um vídeo sobre isso, dessa onda, né, de Réveillon no Nordeste, que tá, nossa, super em alta. Resorts. E aí a pessoa fala, Ano Novo no Nordeste. Cara, tem tantos municípios, tem tantos estados que configuram o Nordeste, são tão diferentes e é tão complexo que você fala, Ano Novo no Nordeste. Chega a ser falta de respeito, entendeu? Com as pessoas que estão ali, que vivem e que são daquele lugar, sabe? Então tratar aquele lugar como uma coisa tipo, é só um lugar pra eu tirar férias, é muito egoísta, né? É muito... E de que forma que você tá se relacionando com as pessoas locais? Porque você vai num resort, pessoas locais normalmente estão te servindo e você não fala com elas, né? Porque assim, é natural você chegar num lugar e quem vai fazer o receptivo são as pessoas locais, né? Normalmente é a galera que tá lá, mas eles são os donos desse empreendimento? Ou, tudo bem, eles trabalham lá, mas você tem a oportunidade de você conversar mesmo com eles, né? Bater um papo. Eles têm acesso às mesmas coisas que você naquele espaço? Eles estão sendo valorizados e bem pagos para aquele serviço que eles estão prestando? E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Porque as pessoas fazem parte do lugar. E essa ideia do ser humano ser feito de natureza, ser natureza, assim, é justamente essa. Não existe conservar a biodiversidade e tirar as pessoas. Sim. Né? Então, tem até um termo, assim, que tem sido usado em alguns lugares, que é a sociobiodiversidade. Porque não é a biodiversidade no sentido biológico, né, de ser humano, mas também do social, da parte cultural, da história daquelas pessoas. Não só, mas elas estão ali trabalhando. Tá, mas a história delas tá viva, a cultura dela tá viva no lugar, você entra no resort e você vê o que é o dia a dia daquelas pessoas. Normalmente não, no máximo que você vai ver é artigos decorativos ali, um artesanato ou outro, e olhe lá. Isso quando não desconfigura tudo e coloca uma arquitetura que nem combina com aquele ambiente. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa pra gente sempre pensar e estar atento nas viagens, né? Não, total. E isso de sentir o lugar que você falou, eu também achei muito legal, porque eu lembro da primeira experiência que a gente teve juntas, né? Então, nesse contexto, assim, eu tava trabalhando numa consultoria em São Paulo, morando em São Paulo já, e aí era isso que pagava as contas, né? O meu trabalho pela internet era só o que estavam a mais ali, e que eu tive essa possibilidade de ir pra Floripa num custo, tipo assim, quase zero, né? Pra fazer esse trabalho e tudo mais. Era uma campanha lá com Havaianas, de limpeza de praia, enfim. E aí eu lembro que a gente marcou aquele roteiro que vocês fazem na Lagoa do Peri, e depois o projeto Lontra. Aí acho que esse dia foi isso, né? Depois que a gente fez os outros. Eu lembro que eu cheguei lá, aí vocês falaram, tipo, vamos fazer uma coisa mais sensorial, tirar o sapato. A gente fez descalço, assim, foi indo, assim, ali na beira do lago mesmo, né? E aí eu lembro de sentir tudo aquilo, e depois a gente ficou nadando que nem lontras na lagoa. E eu, tipo assim, cara, esse é o melhor rolê da minha vida, sabe? A gente até brincou, falou que eram mulheres que nadam com as lontras. Não é mulheres que correm com os lobos. Não, eu falei assim, cara, o que é isso? Isso aqui que é a vida, então, sabe? E a lagoa que tem aquela parte de mata primária, né? Que também é uma coisa... Do lado da Lagoa do Peri, que tem a mata primária, que é uma mata que desde a colonização nunca foi mexida ali, né? Então você fica vendo de camarote aquela Mata Atlântica bizarra, que a gente nunca viu na vida, porque, né?
no final. E a gente, tipo assim, imagina, parece uma lontra, e aquela expectativa, e aquela coisa. Essa expectativa, né? Eu acho que cada expedição, cada experiência e coisa que a gente faz na natureza, é essa coisa, tipo, nossa, o que a natureza vai ter pra me apresentar hoje, sabe? O que esse lugar vai ter de Qual novo. vai ser a surpresa do dia, né? Ontem também, que a gente fez o turismo em Castelhanos, que a gente vai contar mais, também tava muito nesse lugar. Surpresa. Tipo, quais vão ser essas surpresas, né? E foram muitas, e foi muito maravilhoso. E sempre é muito maravilhoso. E aí eu lembro que a gente saiu e foi conhecer o Projeto Lontra, e isso fez toda a diferença, porque mostrou quem tava por trás da conservação da espécie que a gente tava ali falando sobre, e daquele ambiente, daquele espaço, sabe? Então... Ficou tudo muito amarradinho, né? Muito. E aí eu falei, esse negócio aí de ecoturismo, acho que é isso, sabe? Acho que essa é a resposta, tipo, acho que é isso que a gente precisa pra restabelecer essa visão, né? Resgatar essa coisa de que somos natureza, somos pertencentes, as pessoas fazem parte, tudo mais, tudo isso que a gente tava falando aqui, né? E aí eu acho que eu tenho certeza que foi o ter conhecido a EcoAr que me abriu isso, assim, né? Então foram vocês que me mostraram isso, né? Que isso é possível e que essas experiências são possíveis e que dá pra gente fazer de um jeito legal. E eu ter decidido, tipo, acho que é esse o caminho que eu quero seguir, né? Da conservação da biodiversidade com pessoas e nesses lugares e tendo essas experiências e realmente vivendo, né? Não só falando sobre, mas vivendo mesmo o negócio, sabe? Até pra falar com mais paixão, com mais propriedade, com mais... Enfim. E aí depois a gente ainda fez o roteiro da R3. Onde que era? Lá no... A gente visitou uma parte dos setas, que os animais que não vão poder retornar para a natureza, a gente consegue observar eles no recinto, justamente para trazer uma prática de educação ambiental, né? Então, quem administra essa parte da visitação é a Ecopaerv, que também é uma ONG muito legal lá de Floripa. E aí, para apresentar mesmo para as pessoas, né? Falar, olha, esses animais foram vítimas de tráfico, vítimas de atropelamento, de vários acidentes com animais domésticos. E aí, isso tudo vai levando esses animais silvestres para reabilitação. Tem alguns que, infelizmente, não podem retornar, e aí a gente levou vocês para conhecerem esse espaço também. Nossa, também foi muito especial de ver, assim, esse cuidado com os animais, né? Essa coisa, tipo, que eu tinha visto já no Tamari, que tinha me tocado muito, como o tamanho do nível do cuidado mesmo, né? Tipo assim, de desenvolver medicamentos, de colocar um soro numa tartaruga marinha, entendeu? Tipo, umas coisas que colocar parecem... ela no oxigênio, bizarro. Parecem impensáveis, assim. Tipo, que a gente visitou a Associação Cambaquara aqui na ilha, tinha umas aves, tinha papagaio com pino na asa, sabe? Que quebrou a asa, tava com um pino na asa. Tipo assim, cuidado, tamanho do cuidado, sabe? Aí eu falei, cara, essas são as minhas pessoas, sabe? Eu me achei. Não, e depois você fez o roteiro da Baleia Franca com a gente, com visita no Instituto Australis, né? Tem vídeo, vlog completo no canal. Sim, foi uma experiência muito maravilhosa. Foi muito bom ter você com a gente lá também, e pra você conhecer esse animal maravilhoso que é a baleia. Não, e também foi incrível. Foi o quê? Meio do ano... Setembro de 24. Setembro de 24. E aí tem o vlog completo, quem quiser ver. Tem toda a visita lá também, que a gente foi também no centro de resgate e reabilitação, né? Sim, ali da UDESC, né? Que fica ali na região de Laguna. Pra nós, assim, faz muito sentido, né? Eu acho que a Marina também pode complementar, assim, um pouco do que eu vou compartilhar, que é de trazer as pessoas responsáveis pela pesquisa científica, pelo resgate, pela reabilitação, pela reintrodução da biodiversidade local para os nossos roteiros. Porque eles trazem muita experiência de como esses animais estão inseridos naquele ambiente. Por exemplo, a R3, né, que faz muita reabilitação, resgate e reabilitação de pinguim. A gente conta isso para as pessoas falam assim, tem pinguim no Brasil? Sim. E aí as pessoas falam, achei que até aqui em Ilhabela tem pinguim, a gente viu no ano passado. Vimos mesmo. E aí as pessoas falam, como assim? Eu achei que ficava lá na Antártica, lá nas geleiras. Sim, né, tem pinguins ali também, mas a gente recebe esses animais migratórios aqui no período do inverno, né? Nosso litoral fica riquíssimo, ele fica um pouco menos atrativo por causa da temperatura.
mas fica riquíssimo em biodiversidade. A gente recebe pinípedes, né, que são os leões, lobos marinhos, as baleias. Então, assim, fica um mar lotado de bicho pra gente contemplar e conhecer. E aí, ter essa experiência com os projetos de conservação, pra nós nem faz sentido eu te levar pra ver uma baleia e não te mostrar, tem um projeto aqui que cuida delas, que monitora elas todos os dias, que desenvolve pesquisa científica, produz artigo, um monte de mestrado, doutorado, uma contribuição riquíssima. Voluntariado, né? Então, formando novos profissionais para atuar na conservação dessa espécie. Não faz sentido pra gente. E, é uma instituição, uma ONG, então compra na lojinha deles. Se é para comprar uma eco bag, uma camiseta, um boné, vamos comprar de projeto de conservação, vamos incentivar o trabalho deles. Aqui em Ilhabela também, né, que dentro do nosso roteiro das baleias, a gente também visita o Projeto Viva. Então a gente sempre tenta buscar esses projetos e esses profissionais para complementar e fazer com que a experiência seja realmente profunda, né? E também a comunidade local, né, que agora a gente está começando. Viemos aqui para isso, afinal, para conhecer a comunidade de castelhanos, para viver uma experiência profunda lá e para oferecer para as pessoas também, para virem para Ilhabela para conhecer um outro contexto, um outro tipo de turismo, que não o turismo de massa, né? Enfim, o que já é comum, pra gente sair do comum, né? Que a gente não é comum. Não, totalmente. Porque é isso que transforma, né? É isso, tipo, que a gente trouxe até no roteirinho aqui, essa coisa de mudar visão de mundo. Muda a visão de mundo, sabe? Você ter esse entendimento de que, considerando o contexto que a gente tá no mundo hoje, né? De muito impacto, de emergência climática mesmo, esses animais, eles só estão ali por causa do trabalho dessas pessoas. Tipo assim, eu tenho muito claro isso pra mim, que a biodiversidade, ela só resiste ainda hoje por conta das comunidades tradicionais que ainda estão resistindo nos territórios, né? Então, terras indígenas, quilombolas e toda essa parte que se mantém mais conservada, porque essas pessoas ainda estão ali resistindo junto com o território, junto com essa biodiversidade. E esses projetos de conservação que fazem pesquisa e que trazem tudo isso. E eu acho que eu tive ainda mais forte esse meio que... esse clique, assim, né? Essa virada de chave agora também lá no Pantanal, que eu fui junto com o SOS Pantanal, então agora trabalhando, né, na Green Bond, que é a agência de marketing focada nessa comunicação para a conservação da biodiversidade. E aí, dentro do SOS Pantanal, a gente acompanhou a Embaixada da Alemanha uma visita pelo Pantanal. E aí, além de eu ter visto um filhote de arara de 79 dias, um filhote de arara azul, que foi, tipo assim, o momento da minha vida, sabe? Porque eu sempre admirei já o trabalho do Instituto Arara Azul, da Neiva Guedes, né? Toda a história dela e tal. Então, ter visto aquilo na prática e depois ter visto 6 onças e onças copulando, sabe? Com os meus próprios olhos e ter, tipo assim... O surubão do Pantanal. O surubão do Pantanal. E foi realmente. Teve assim, tinha umas aqui, aí você ouvia as outras lá, copulando, acasalando lá atrás, pra você conseguir ouvir. E aí depois à noite a gente botava o flash e elas lá, assim, sabe? Gente, juro. Curtindo a vida doidada. Exato. E tipo assim, um carro cheio de pessoas olhando elas e elas ainda assim tendo comportamentos completamente normais, completamente naturais delas, sabe? Então olha isso que os caras fizeram. Tipo assim, eles conseguiram o On Safari, no caso agora, né? Então a gente fez essa atividade, a gente passou o Instituto Arara Azul e depois conheceu o Instituto Tamanduá, que também tem um trabalho incrível. A gente viu de longe, assim, né, 2 órfãos de Tamanduá Bandeira que estavam lá, filhotes, que foram resgatados e que estavam sendo cuidados. E aí tem esse cuidado também para não ter o contato tão próximo com humanos, porque depois vão ser reabilitados e tal. Mas a gente viu esses filhotes também. E aí depois ter visto essas onças agindo tão naturalmente, a gente coexistindo com felinos tão grandes e que podem apresentar riscos, né? E que no passado foram de muito risco pra gente, né? E aí caí em mim, assim, naquele momento. E aí eu chorei muito, né? Óbvio. Só que aí depois eu fiquei tentando entender o porquê que eu chorei tanto. Tipo, por que eu fiquei tão emocionada? E eu acho que parte é porque... E mesma coisa com as baleias, né? Por que eu fiquei tão emocionada vendo as francas com vocês no sul? E vendo as jubartes aqui no litoral. E por que as pessoas ficam, né? E eu acho que é muito porque esse contato e esse ver esses animais está se tornando cada vez mais raro, né? Porque os ambientes são cada vez mais urbanos. Isso é tão fora do nosso convívio que gera uma emoção muito grande, né? Gera uma comoção muito grande da gente falar, cara...
que a gente tá fazendo, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Junto disso, então é meio sentimento meio duplo de, meu Deus, que desespero, sabe? Isso aqui é muito raro e meu Deus. Só que ao mesmo tempo também, olha isso que legal, são 6 onças copulando e agindo naturalmente. E esse projeto, olha o que esse projeto está fazendo. National Geographic, é real. É real. É a minha vivência. Não tá lá, tá aqui. Sim, tá bem aqui na minha frente. Tipo assim, somos o país mais biodiverso do mundo. O Brasil é o mais biodiverso do mundo. Muito bom ter Não falado existe isso, mais porque- biodiversidade. Muito bom ter falado isso, porque a gente também tá com o roteiro lá em Floripa, da Moleques do Sul, do arquipélago, que tá dentro de uma unidade de conservação que abriga o maior ninhal de aves marinhas lá da região, de Santa Catarina. E tem os leões marinhos também, que vivem lá e que a gente chega e fica vendo os leões marinhos, sabe? Se comportando lá normal. Então, a gente tá no país mais biodiverso do mundo. E aí você ter essa noção e falar, realmente é aqui, sabe? E esses bichos muito lindos, muito fodas e muito importantes estão aqui. E muita gente já entendeu isso, que precisa cuidar. O On Safari já faz trabalho há anos com isso. Eu sei que o Arara Azul tem 35 anos de atuação, sabe? Muita história, muita gente. E quando... O Tamar. E quando você pega pra ver a história das pessoas, né? Que aí na COP eu tive muito esse contato do início desse ambientalismo, né? Dessa luta e dessa parte da conservação. Você vê que a galera começou com nada, sabe? Tipo assim, começou com nada. E hoje a gente já tem uma certa base, uma certa estrutura. E já tem ali caminhos pra seguir, pessoas pra se inspirar, né? Então ficou esse sentimento, eu acho que até sobressaiu essa coisa meio tipo... Agora vai ser muito gratiluz, assim. Mas essa coisa meio de gratidão mesmo, sabe? De... Nossa, ufa, essas pessoas existem, sabe? Ufa, as pessoas são maravilhosas. E tirar essa coisa de, nossa, os seres humanos são horríveis. Gente, a gente tava falando aqui e a gente acha que deu, tipo assim, 2 horas de episódio. Então, provavelmente, a gente vai separar em parte 1 e parte 2. Por isso que esse episódio tá terminando sem um encerramento. Mas vai ter a parte 2 na quinta-feira que vem. Então, aguardem a parte 2, que a gente traz mais encerramentos, fala dos roteiros e tudo. Mas foi uma conversa muito longa. Eu acho que só essa primeira parte já deu pra ver muito do que a gente quis trazer aqui. E é isso. Até o próximo episódio.